Você já parou para pensar como a Bíblia, esse livro que milhões de pessoas carregam todos os dias, foi formada? Será que ela caiu do céu pronta? Será que alguém simplesmente juntou textos aleatórios? Ou será que existe uma história cheia de detalhes fascinantes que nos revela como essa coleção de livros sagrados chegou até as nossas mãos? Hoje você vai descobrir a verdadeira história por trás da formação da Bíblia. E eu te garanto, até o final deste vídeo, você vai olhar para cada página com ainda mais respeito e admiração. A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia não é um livro único escrito de uma só vez. Na verdade, ela é uma biblioteca completa. São 66 livros no total, no caso da maioria das traduções protestantes, divididos entre Antigo e Novo Testamento. E cada um desses livros foi escrito em épocas diferentes, por autores diferentes, em contextos completamente distintos. Alguns textos foram escritos há mais de 3.000 anos, outros há pouco mais de 2.000. É como se você pegasse uma coleção de cartas, poemas, histórias, leis e profecias escritas em diferentes séculos e juntasse tudo em uma única obra. Essa é a grandeza da Bíblia. Ela atravessa gerações e culturas, mas mantém uma mensagem central que une tudo. Agora, pense comigo. O Antigo Testamento, também chamado de Tanakh pelos judeus, começou a ser escrito muito antes de Jesus nascer. Ele foi formado principalmente em hebraico, com algumas partes em aramaico. Textos como os 5 primeiros livros, conhecidos como Pentateuco ou Torá, foram atribuídos a Moisés. Ali estão relatos da criação, a saída do povo de Israel do Egito, as leis que moldaram toda a tradição judaica. Imagine esses textos sendo copiados à mão por escribas, geração após geração, em rolos de pergaminho. Nenhuma impressora, nenhum computador, apenas tinta e dedicação. O cuidado era tão grande que, se um escriba cometesse um erro, muitas vezes o rolo inteiro era descartado para garantir que nada fosse transmitido errado. Mas o Antigo Testamento não parou em Moisés. Vários profetas, reis e sábios escreveram novos textos ao longo dos séculos. Salmos de Davi, Provérbios de Salomão, visões de Isaías, Jeremias, Daniel. Cada escrito refletia uma parte da história do povo de Israel e seu relacionamento com Deus. Aos poucos, esses livros foram sendo reconhecidos como inspirados e reunidos. Até o tempo de Jesus, o que chamamos hoje de Antigo Testamento já existia, embora ainda houvesse discussões sobre quais livros deveriam ser incluídos. E o Novo Testamento? Esse surgiu depois da vida, morte e ressurreição de Jesus. Os primeiros cristãos não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham o Antigo Testamento, que era lido nas sinagogas, e tinham a pregação dos apóstolos. Com o tempo, começaram a surgir cartas enviadas pelos apóstolos para diferentes igrejas. Paulo, por exemplo, escrevia para comunidades em Roma, Corinto, Éfeso. Essas cartas eram lidas em voz alta, copiadas e enviadas para outras cidades. Aos poucos, foram ganhando tanta autoridade quanto os textos do Antigo Testamento. Depois vieram os Evangelhos. Marcos provavelmente foi o primeiro a escrever, reunindo histórias e ensinamentos de Jesus. Mateus e Lucas complementaram com suas próprias narrativas, e João trouxe uma visão profunda e espiritual. Esses 4 evangelhos foram reconhecidos pela igreja primitiva como os relatos autênticos da vida de Cristo. Havia outros evangelhos circulando na época, mas muitos foram considerados distorcidos ou não confiáveis. Você já ouviu falar, por exemplo, do Evangelho de Tomé? Ele existe, mas nunca foi aceito como parte da Bíblia porque não correspondia ao ensino transmitido pelos apóstolos. O processo de seleção dos livros do Novo Testamento foi longo e cheio de debates. Igrejas em diferentes regiões usavam listas variadas de textos. Algumas aceitavam o Apocalipse, outras não. Algumas usavam a carta aos Hebreus, outras desconfiavam dela. Foi só depois de quase 3 séculos de discussões que a lista de 27 livros que temos hoje
foi firmada como o Novo Testamento. Um marco importante foi o Concílio de Cartago, no ano 397, quando os líderes da Igreja reconheceram oficialmente esses livros como inspirados. Agora, olha que detalhe fascinante. Por séculos, tudo era copiado à mão. Imagine o trabalho. Copistas dedicavam a vida inteira a reproduzir as Escrituras. E apesar dos erros humanos inevitáveis, o número enorme de cópias permitiu que os estudiosos comparassem os textos e preservassem com precisão a mensagem original. O Novo Testamento, por exemplo, é o documento antigo mais bem atestado da história. Existem milhares de manuscritos em grego, latim e outras línguas antigas, muito mais do que qualquer outra obra clássica. Enquanto livros de filósofos gregos sobreviveram em poucas cópias, o Novo Testamento tem uma quantidade impressionante de registros. Mas como esses textos chegaram até nós, traduzidos e impressos em português ou em tantas outras línguas? A resposta passa por outra revolução: a invenção da imprensa. Antes disso, cada Bíblia demorava meses ou até anos para ser copiada à mão. Eram raríssimas e caríssimas. Poucos tinham acesso. Até que, no século XV, Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis. E adivinha qual foi o primeiro livro impresso da história? A Bíblia. Isso mudou tudo. A palavra de Deus começou a se espalhar em uma escala nunca vista antes. Outro ponto crucial foram as traduções. Durante muito tempo, a Bíblia só circulava em línguas como o latim, o grego e o hebraico. Mas à medida que o cristianismo se espalhava, surgia a necessidade de traduzir o texto para que as pessoas comuns pudessem ler. Jerônimo, no século IV, traduziu a Bíblia inteira para o latim, criando a famosa Vulgata. Essa versão dominou a Igreja por mais de 1000 anos. Mais tarde, já na época da Reforma Protestante, surgiram traduções para o inglês, o alemão e outras línguas modernas. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e isso deu poder ao povo comum de ler a palavra por si mesmo, sem depender apenas da interpretação de líderes religiosos. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe. Tradutores enfrentaram perseguições violentas. William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês no século XVI, foi condenado e executado por causa disso. Hoje, ter uma Bíblia em casa parece normal, mas no passado foi motivo de martírio. Pessoas arriscaram e perderam a vida para garantir que outros pudessem ter acesso à palavra de Deus. Agora, talvez você esteja se perguntando: como sabemos que a Bíblia de hoje é confiável se foi copiada tantas vezes? A resposta está nos manuscritos antigos. Em 1947, pastores beduínos encontraram por acaso jarros escondidos em cavernas perto do Mar Morto. Dentro deles, havia manuscritos com mais de 2000 anos de idade, contendo quase todo o Antigo Testamento. Quando compararam esses textos com as Bíblias modernas, perceberam que a mensagem era praticamente idêntica. Isso reforça que a preservação das Escrituras foi algo extraordinário. Pense comigo. A Bíblia levou mais de 1500 anos para ser escrita, por cerca de 40 autores diferentes, em 3 línguas distintas, atravessando continentes e culturas. Ainda assim, mantém uma unidade incrível. É como se várias peças de um quebra-cabeça, escritas em tempos e lugares diferentes, formassem uma única imagem quando juntas. Essa coerência é um dos maiores argumentos de que existe algo divino por trás desse livro. Outro detalhe interessante é que, embora existam diferentes tradições cristãs, como católicos, ortodoxos e protestantes, a mensagem central da Bíblia é a mesma. O Antigo Testamento aponta para a promessa de um Messias, e o Novo Testamento mostra o cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo. Os debates sobre quais livros incluir não mudaram o coração da mensagem. Hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Já está disponível em milhares de idiomas e dialetos, alcançando até as tribos mais isoladas. E a cada ano surgem novas traduções
que buscam deixar o texto ainda mais acessível. O impacto dela é tão grande que ultrapassa a religião. Inspirou arte, música, literatura, leis, valores morais. Mesmo pessoas que não seguem a fé cristã reconhecem a influência profunda que esse livro exerceu na história da humanidade. Agora, imagine a cena. Um simples pastor no interior, sem escola, sem riqueza, lendo a mesma Bíblia que reis e estudiosos também têm em suas mãos. Isso é impressionante. Poucos livros conseguem atravessar barreiras sociais e culturais dessa forma. E aqui vai uma reflexão importante. A Bíblia não chegou até você por acaso. Ela atravessou séculos, perseguições, guerras, censuras, incêndios e até tentativas de destruição completa. Mas sobreviveu, sempre resistiu. Isso, por si só, já é uma prova de que existe algo especial nesse livro. No fim das contas, a Bíblia que você tem hoje é resultado de um processo longo, detalhado e, ao mesmo tempo, milagroso. Um livro que não apenas conta a história da humanidade, mas também revela o plano de Deus para cada um de nós. E talvez esse seja o maior motivo para ela ser tão única. Não é apenas um registro histórico, mas uma mensagem viva que continua transformando vidas até hoje. Agora eu quero saber de você. O que mais te chamou a atenção nessa história sobre como a Bíblia surgiu? Você já tinha pensado que, para ela chegar até as nossas mãos, pessoas precisaram dar a própria vida? Escreva nos comentários sua opinião curta a esse vídeo para que mais pessoas descubram essa história incrível. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outros conteúdos que vão fortalecer sua fé e aumentar sua curiosidade sobre a Palavra de Deus.